O Roberto Dino Pereira, salve Nicola, os caras estão fazendo essa pataquada toda no São Paulo e no fim vai virar SAF. A questão é, será em 25, 26 ou só depois de ir para a Série B ou pior? Cara, eu acho que se o São Paulo virasse SAF seria bom para o São Paulo. Até porque logo de cara, Dino, você tira dirigentes incompetentes e não profissionais para colocar só gente do ramo, só gente no mercado. E eu acho que o São Paulo tem tamanho suficiente para buscar uma baita alternativa no mercado, para vender a SAF do São Paulo para uma empresa gigante, com serviços prestados, com capacidade de investimento, enfim. O Oswaldino José Nicola, boa noite. O São Paulo está com toda a dívida com o Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e ostras só vivem no departamento médico. O Oswaldino toca num ponto super importante. Eu estava fazendo esse levantamento e vou trazer mais detalhes no vídeo de amanhã. Mas já que ele antecipou esse tema, o Oscar, o Lucas Moura e o Luiz Gustavo, que não conseguiram jogar os confrontos contra a EDU, o Lucas entra no finalzinho da partida contra a EDU, no jogo no Morumbi, em que o São Paulo já perdia por 3-0 no agregado, né? Então a verdade é que 3 dos jogadores mais caros do elenco do São Paulo não estiveram à disposição para o momento mais importante da temporada. E esses caras juntos custam quase 6 milhões de reais por mês. O Lucas Moura ganha 1.800.000 mensais, o Luiz Gustavo ganha 700 mil e o Oscar ganha 2.300. Embora, importante registrar, que o São Paulo paga 1,5 e a patrocinadora paga mais 800 mil. Mas, cara, você soma 2.300 com 1.800 e a gente está falando de 4 milhões e 100 mil reais. Aí você soma mais 700 mil do Luiz Gustavo e vai para quase 5 milhões de reais. É muito dinheiro. Aí, outro dado importante. O Oscar jogou só 40% das partidas do São Paulo na temporada. O Lucas Moura jogou 37%. O Luiz Gustavo jogou 4%, só entrou em campo 2 vezes. Teve aquele problema, aquela embolia pulmonar. Enfim, temporada para se esquecer do trio, e o pior é que dos 3, só o Luiz Gustavo tem contrato até dezembro. O contrato do Lucas Moura acaba em dezembro de 26 e o do Oscar acaba apenas em dezembro de 27, tá bom? Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a terceira opção no gol. Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a terceira alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro. E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São 2 os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado. Diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o tricolor topou liberá-lo de graça. Não vai ficar com qualquer compensação financeira. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se o tricolor pode ter um aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa? Esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem, então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. O Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado. Só para arrematar, também surgiu recentemente a história de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no São Paulo para quitação das dívidas.
São Paulo avaliou os prós e contras e entendeu a oferta como extremamente arriscada, até porque as garantias oferecidas por essa empresa eram de papéis podres do Banco do Brasil. Outra história completamente descartada, foco total na consolidação desse fundo, que pretende fazer de Cotia um dos maiores captadores de jogadores da base no futebol mundial. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o São Paulo, quinta-feira super importante, confronto contra a LDU, mas queria falar sobre uma compra de jogador, a primeira da temporada, e não foi para o time principal. O São Paulo acaba de fechar a aquisição de Matheus Ferreira, volante de 19 anos de idade que pertencia ao Vasco e fica no sub-20 a um custo de R$1,5 milhão. O tricolor está adquirindo 80% dos direitos econômicos. O Vasco fez questão de permanecer com 20%, imaginando uma venda futura. Importante registrar que todas as contratações no time principal do tricolor em 2025 não tiveram custo. Essa era uma missão do departamento de futebol diante de toda a dificuldade financeira. Abriu-se uma exceção para o Matheus Ferreira por entender-se que se trata de um jogador muito diferente. Ele já estava no São Paulo, chegou por empréstimo do Vasco. A avaliação foi tão positiva que o São Paulo nem esperou até o fim do ano para adquirir o jogador em definitivo. A compra está fechada. O Matheus Ferreira, inclusive, já se despediu do Vasco nas redes sociais. Jogador que chegou criança a São Januário, passou por todas as categorias de base e também esteve na seleção brasileira. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luciano. O atacante virou vilão do torcedor do São Paulo. Logo, o Luciano, que colecionou durante bastante tempo o status de ídolo do mesmo torcedor são paulino. E essa guinada, essa virada, essa debandada, essa queda no perfil e no moral do Luciano passa muito pelo que ele fez, ou melhor, pelo que ele não fez nos 2 jogos contra a LDU. Tanto na altitude de Quito quanto no Morumbi, ele perdeu pelo menos 4 chances claríssimas, que se tivessem convertido, certamente teriam mudado o destino da eliminação tricolor nas quartas de final da Libertadores da América. Luciano perdeu gols muito feitos. E isso irritou demais o torcedor. Nas redes sociais, uma enxurrada de críticas. Para piorar, o Miller, que já foi jogador do São Paulo e ídolo do torcedor, escancarou a realidade, na opinião dele, a respeito do Luciano, afirmando que o Luciano não tem nível para ser ídolo do torcedor do São Paulo, jogador de qualidade bastante discutível. Temporada do Luciano de 44 jogos, 11 gols e 6 assistências. Jogador de 32 anos de idade que não marca 12 partidas. É o maior jejum de gols da carreira dele, a última vez que ele balançou as redes em 24 de julho contra o Juventude. O contrato do Luciano se encerra em dezembro de 2026, ele ganha R$600 mil por mês. Pergunta que eu deixo para você. Em caso de boa proposta, você venderia o Luciano? Sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Vale a lembrança de que o Luciano foi alvo do Damak, da Arábia Saudita, mas optou por permanecer no tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.